Há 4 coisas que você pode estar fazendo que estão te impedindo de ter resultados em espanhol. E nesse vídeo eu vou falar sobre cada uma delas e te explicar o caminho para finalmente atingir a fluência em espanhol. Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Raquel Frazão, sou professora de espanhol no curso Chega de Portunhol e aqui, neste canal do YouTube, a gente tem um vídeo novo toda quinta-feira. Vai ser uma honra te receber aqui todas as semanas, tá, Tica? Espero que você goste desse vídeo. Deixa aí um comentário quando terminar, se você gostou, o que é que você quer ver aqui nesse canal também, tá? Vai ser uma honra te escutar e conversar contigo. Vamos então pro tema do vídeo? Eu falei que são 4 coisas. Vamos por ordem. A primeira delas é achar que entende tudo, só não consegue falar nada. Essa é uma frase que eu escuto todos os dias e que eu leio, na verdade, no meu TikTok principalmente. Pessoas que realmente, verdadeiramente acham que há alguma coisa de errado com elas por elas não conseguirem falar, mesmo que elas entendam tudo. Isso acontece por 4 pontos, tá? Primeiro deles, a semelhança entre os dois idiomas. A gente entende tudo pela semelhança do português com o espanhol. Então, quando a gente escuta o espanhol, o que a gente está entendendo são as palavras que ele tem em comum com o português. A gente não está entendendo espanhol, a gente está entendendo as semelhanças com o espanhol, com o português, quer dizer, né? Agora, por que a gente não consegue falar? Porque para falar, a gente tem que ter o domínio dessa outra língua. Porque, querendo ou não, apesar de parecidas, elas não são iguais, elas não são a mesma língua. Então, a gente precisa estudar. É como se a gente comparasse 2 irmãs gêmeas, vamos falar assim. Elas têm muitas semelhanças, mas não deixam de ser pessoas diferentes. Então, é muito injusto eu chegar, imagina, Maria e Mariana, irmãs gêmeas. E aí eu falo com a Mariana como se ela fosse a Maria. Eu falo assim, mas tu é irmã gêmea da Mariana. É a mesma coisa, então eu vou falar contigo. Da mesma forma que eu falo com ela, como se você fosse a mesma pessoa, e não é, entende? Então é como se fosse isso, é uma analogia um pouco doida, mas faz sentido, né? São irmãs, ali são línguas irmãs, mas não deixam de ser línguas diferentes, ok? Segundo ponto, falta de estudo ativo. O que é que acontece? Quando a gente escuta muito um idioma, que pode ser o seu caso, mas a gente não tenta produzir, a gente não tenta falar, não tenta reproduzir aquilo que a gente ouviu, por exemplo, a gente vai ficar para sempre nesse limbo, né? A gente vai ficar para sempre nessa posição de, eu entendo tudo, eu só nunca consigo falar nada, né? Tem que falar. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso nos próximos pontos. Terceiro ponto, medo de errar ou também o uso excessivo do portunhol. O que é que acontece? Quando você se acostuma a usar só o portunhol, então você fica nessa, né? Eu entendo tudo que me falam, então eu vou tentar falar alguma coisa, eu uso meu portunhol mesmo, sem nenhum estudo, sem nada. Eu coloco o ito no fim das palavras e acabou. Você nunca vai conseguir falar de verdade espanhol, você vai ficar para sempre no portunhol, ok? E por último, falta de método e estudo. Exatamente. Uau, que mistério, que loucura. Uma vez eu postei isso no TikTok e uma menina comentou assim, nossa, então quer dizer que para aprender espanhol tem que estudar? Uau, que revolucionário. Aí eu falei, caramba, né? É muito engraçado, porque para uma pessoa que realmente sabe que você precisa estudar para aprender o idioma, é muito óbvio. Mas para uma pessoa que tá nessa posição de, caramba, eu nunca aprendi um idioma estrangeiro. Eu entendo tudo do espanhol, só não tô conseguindo falar nada. Alguma coisa tá errada comigo, não é estudo. Eu não preciso estudar, porque eu entendo tudo. Mas precisa ter um método. Se você, por exemplo, é uma pessoa que aprende muito ouvindo outras pessoas falando, perfeito. Aprende a estudar dessa forma. Quando elas falam, o que é que elas falam? Em quais situações, em quais contextos, de que forma elas falam? E começa a reproduzir, começa a imitar. Começa a usar o que eles falam ali, o que eles usam sempre. Ok? Mas é interessante que você estude sim, que você tenha aulas, porque eu já tive alunas que no ambiente corporativo conviviam com muitos nativos do espanhol, né, muitos hispanos, e acabavam aprendendo muito pela repetição do que eles falavam ali. Então, vale, he dicho, não sei o quê. E aí, quando elas chegaram para ter aula comigo, elas usavam muitas coisas que elas já tinham ouvido de nativos, mas elas não sabiam por que elas usavam aquilo. Elas simplesmente usavam. E algumas, muitas vezes, estava errado. Ok? Então, quando a gente acha que entende tudo e não consegue falar nada, a gente precisa estudar. A gente precisa, sim, sentar a bunda, estudar a pronúncia do espanhol, o alfabeto, o que é diferente do português. A gente precisa entender ali os primeiros passos, os pronomes pessoais de sujeito, né? Yo, tu, ele, ella, usted. A gente tem que entender
quando se usa cada um deles, quais são as diferenças do português. Porque não dá pra gente ouvir o espanhol, usar a mesma lógica do português, né? Que inclusive é um outro ponto que a gente vai falar aqui. Tá bom? Então, resumindo, o primeiro ponto que você pode estar fazendo é a ausência de estudo. Você está nessa posição de achar que entende tudo, só não consegue falar, e aí por isso você não precisa estudar, porque você já entende tudo, né? Não, tem que estudar, tem que estudar. Você entende as semelhanças, não consegue falar pelas diferenças, ok? Segundo ponto, você só consome conteúdo, não pratica a produção. Quando a gente faz uma prova de proficiência, por exemplo, no idioma, não sei se você sabe o que é uma prova de proficiência, mas eu te explico. Em cada idioma, existe um exame que você pode fazer, uma prova, para nivelar ou para comprovar, melhor, o seu nível naquele idioma. Então, há vários tipos de exame de proficiência. No espanhol, a gente tem um principal, que é o DELE, Diploma de Espanhol como Língua Extranjera. E a gente tem vários níveis, né? Você faz o B2, o C1, B1, etc. Quando a gente faz o DELE, a gente tem 4 provas. Varia de um nível para o outro, mas de uma forma geral, uma prova de compreensão leitora, né? Você vai ler e responder perguntas sobre o texto. Uma prova de compreensão auditiva, você vai ouvir alguns áudios e responder perguntas sobre o áudio. Uma prova de expressão escrita, então você vai ou ouvir um áudio e escrever sobre o áudio, ou vai ler um texto e escrever sobre o texto, né, sobre um tema específico. E a expressão oral, que é quando a gente vai ver como você se expressa oralmente, como você fala. Então, a gente tem sempre essas 4 competências de uma certa forma, elas se conectam, elas se complementam, mas a gente tem, de uma forma geral, essas 4 habilidades e competências no idioma. A fala, a leitura, a escrita e a escuta, ok? Então, são 4 pontos. Quando a gente só treina a escuta e não faz a produção escrita nem a produção oral, a gente não avança nesses 2 outros pontos. Então, se você fica muito tempo só aqui treinando uma habilidade, você vai ficar muito boa nessa habilidade. Perfeito. Mas e as outras? Por isso que muitas vezes acontece o que a gente falou no ponto 1. A pessoa entender tudo e não conseguir falar. Por quê? Pode ser que ela esteja muito mais tempo ouvindo, consumindo, e não se dedica a estudar essa informação e começar a produzir, começar a falar. Então, acontece tudo aquilo que a gente falou. O cérebro reconhece aquela informação minimamente, porque ele já ouviu muito, mas ele não vai conseguir recuperar aquela informação na hora de falar, porque não há o treino, entende? Eu postei um vídeo no Instagram essa semana falando que é como se fosse, quando isso acontece é como se fosse um jogo de futebol. Eu posso estudar as regras e aí eu entendo todas as regras. Eu assisto várias partidas de futebol, mas eu não jogo futebol. Eu não vou lá pra partida, eu não vou pro campo de futebol pra jogar com as pessoas. Eu fico só na teoria, eu fico só na regra, fico só vendo, consumindo. E a prática? O que acontece? Se eu quiser ser bom no futebol, eu preciso descer lá e jogar, né? Caso contrário, eu nunca vou ficar bom. Ok? Nunca vou ser uma boa jogadora de futebol. Para os idiomas vai ser a mesma coisa. Não basta você estudar as regras do jogo, ouvir outras pessoas falando. Você tem que ir para o campo para falar, para produzir. Quanto mais você fala, quanto mais você acessa o conhecimento que você estava ali, consumindo, na hora de falar, mais você vai conseguir lembrar dessas palavras. E aí tem muita gente que fica, não, é porque eu estudo e não lembro. Claro, você não está consumindo. Quer dizer, não está produzindo, você está só consumindo. Se você só consumir, impossível lembrar de tudo, gente. A gente vê muita coisa o dia inteiro. Nosso cérebro recebe muitas informações, não tem como a gente lembrar. Para um momento. Se você já abriu o Instagram ou o TikTok hoje, me fala 3 TikToks que você viu hoje. Vai demorar para você lembrar. Porque você não memoriza esse tipo de informação. Você pode lembrar de 3 TikToks engraçados que você viu no último ano, nos últimos anos. Você não vai lembrar dos 3 que você viu hoje de manhã. Porque é muita informação que a gente recebe de uma só vez. A não ser que um TikTok tenha te impactado muito, tenha te feito refletir, e aí você tenha falado sobre aquilo com outra pessoa. Nossa, eu vi esse TikTok aqui, eu lembrei de você, olha que interessante, vamos falar. Muitas vezes, quando eu vejo um vídeo, eu passo por um momento de reflexão e eu compartilho com alguém, seja o Gabriel, seja minha irmã, seja qualquer pessoa perto de mim. Se aquele conteúdo que eu consumi me fez refletir, eu coloco pra fora.
Isso é o que vai fazer com que eu lembre daquela informação, que eu lembre do TikTok que eu vi, que eu lembre da discussão que eu tive. Para o idioma vai ser a mesma coisa. Se você estuda, faz uma aula inteira, por exemplo, lá no Chega de Portunhol, a gente tem uma aula de espanhol com música, para quem tem acesso à aula ao vivo, né? A gente tem uma aula de espanhol com música durante a semana. E geralmente nessa aula de espanhol com música, a gente aprende muito vocabulário novo a partir da letra de uma música. Se eu ensino tudo aquilo e a aluna não coloca em prática, depois da sala de aula, ela vai esquecer. Eu esqueço. Não tem como eu lembrar de tudo também, porque eu dou muitas aulas. Então, eu não lembro de absolutamente tudo. Uma aluna pode me perguntar uma coisa hoje, eu pesquisar, passar para ela a informação, anotar. E se eu não precisar dessa informação de novo, eu não vou lembrar. É normal. Então, a gente precisa, para além de consumir, a gente precisa produzir. A gente precisa usar esse conhecimento que a gente está consumindo. Então, a partir de hoje, todo e qualquer conteúdo que você consumir em espanhol, tente produzir algo com aquilo. Vou dar exemplos. Vi um podcast no YouTube, anotei 5 palavras novas. Crie 2 frases com cada uma dessas palavras novas. Se você tiver aula ao vivo, tente usar o mais rápido possível essas 5 palavras novas que você aprendeu. Todas as alunas que eu tenho, que têm essa desenvoltura ou essa vontade de usar a palavra que elas acabaram de aprender, são as que mais rápido aprendem. Então, você não basta só consumir, senão você vai perder tempo. É por isso que tem tanta gente que fala assim, não, porque eu estudei durante não sei quantos anos numa escola de idiomas e eu nunca consegui aprender. Claro, o que é que você fez para produzir? Eu sei que tem escola que é ruim, eu sei que tem professor que é ruim, mas o que é que você fez? Porque, gente, para a gente aprender um idioma não é que nem ir para uma aula e só ouvir o professor falar e depois estudar aquele assunto para fazer uma prova. Sabe qual é a prova dos idiomas? O mundo real, o dia a dia. É você estudar e depois conseguir assistir a mesma série que você tentou assistir quando estava começando, só que agora você consegue assistir em espanhol sem legenda. É você ver esse tipo de progresso. É antes você viajar sozinho e não conseguir falar com ninguém, e agora conseguir viajar sozinho e falar com todo mundo e fazer amizade em espanhol. É isso, é essa medida de sucesso no idioma, não é uma nota de prova. Nota de prova, quando a gente aprende um idioma, você só vai se importar quando for fazer um exame de proficiência, que nem eu expliquei pra vocês. Ok? Então, vamos tirar essa ideia de que só consumir... não, primeiro eu vou assistir todas essas aulas para só depois começar a falar. Sabe o que vai acontecer se você primeiro assistir todas essas aulas para só depois começar a falar? Você vai esquecer tudo que você estudou. Vai ter que voltar de novo, mais uma vez, lá no início. Vai viver fazendo revisão. E aí você nunca vai sair do lugar, ok? Vai continuar sempre. Só ali, no portunhol, no nível iniciante, vai passar meses, anos até, sem sair do lugar, ok? Então, tem que produzir. Tem que consumir, mas colocar em prática o mais rápido possível, usar o máximo que você puder usar, porque senão você vai esquecer, tá? E produzir. Falar, escrever, tá bom? Terceiro ponto, terceiro comportamento que você pode ou não estar fazendo. Não sei, não estou aí com você, mas você vai me dizer nos comentários. Se você estuda apenas com o Duolingo e acha que é suficiente. Já aconteceu de eu receber um comentário no TikTok de uma menina falando que ela amava o Duolingo e que ela já estava há não sei quantos anos fazendo Duolingo. E aí eu perguntei, mas você é fluente em espanhol? Ela falou, não, eu ainda estou terminando o Duolingo, alguma coisa assim. Aí eu fiz... Por isso que você nunca vai ser fluente, infelizmente. Porque o que é que acontece, gente? O Duolingo eu estou usando como exemplo, mas eu não tenho nada contra o Duolingo. O Duolingo é um aplicativo muito didático, dá para você aprender bastante coisa lá, vários vocabulários. Só que não existe ali um contexto real de uma comunicação, você não tem como praticar muito uma conversa ali, até onde eu sei, né? Não sei se o Duolingo adicionou uma opção de conversação com inteligência artificial, pode ser que sim, pode ser que não sei. Mas a vantagem é que você tem ali atividades que se repetem, então tem palavras que você vai ver várias vezes e você vai aprender, mas às vezes são frases que não fazem o menor sentido. Não faz sentido você perder tempo estudando com frases que você nunca vai usar. Mas é só para praticar a palavra. Não, você precisa praticar a palavra dentro de um contexto que você realmente vai conseguir usar. E outra, gente, nunca só um aplicativo
vai te fazer aprender tudo que tu precisa aprender. Porque foi como eu falei, a gente consegue consumir, mas a gente tem 4 habilidades que a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar a fala, a gente precisa trabalhar a escrita, a gente precisa trabalhar a leitura, a compreensão leitora, e a gente precisa trabalhar, sim, a compreensão auditiva. Entende? São 4 habilidades e são 6 níveis, né? A gente tem o nível A1, A2, B1, B2, C1, C2. Como é que um aplicativo só, que você usou lá no início, quando você ainda estava no nível A1 ou A0, né? Antes do nível A1, você vai continuar usando até chegar no nível C1? Ele não comporta isso. Tem muito mais coisa. São muitos conteúdos que você aprende num só nível. Por exemplo, no Chega de Portugal, no nível A1, a gente tem 9 unidades. Em cada unidade, a gente trabalha uma habilidade diferente, uma competência diferente. Então, por exemplo, a primeira unidade, você aprende a fazer uma apresentação pessoal. Hola, me llamo Raquel, tengo 27 años, soy de Brasil, soy de Recife, pero actualmente vivo en São Paulo. Tengo mi propia empresa, soy profe de español. En mi tiempo libre me gusta leer, ver series con mi prometido y con mis perros. Me gusta viajar y también me encanta aprender idiomas. Para fazer uma apresentação tão simples quanto essa, eu tenho que conhecer o verbo llamar-se. Me llamo, te llamas, se llama. Eu tenho que saber o verbo tener. Yo tengo, tu tienes, ele tiene. Eu tenho que conhecer minimamente os números para poder falar a minha idade do jeito certo. 27, não é 27. E eu tenho que saber a pronúncia do N para dizer años, ao invés de falar anos, que é outra coisa em espanhol. Eu tenho que saber usar o verbo ser para falar da minha origem, de onde eu sou. Sou de Recife, sou brasileira, minha nacionalidade. E a minha profissão, sou profe de espanhol. Entende? Aí eu tenho que conhecer o verbo gustar para falar dos meus passatempos preferidos. Me gusta ler, me gusta viajar, me encanta viajar. Qual a diferença de me encanta e me gusta? Se eu falasse me gustan los libros de ficção, por que eu estou usando me gustan em lugar de ter me gusta, que eu falei antes? Existe uma regra. Então entende que para você falar espanhol de verdade, eu tô falando espanhol de verdade, não uma mistura com o português, não um portunhol para sempre. O portunhol tá tudo bem no início, mas se você realmente quer aprender espanhol, você vai ter que abandonar o portunhol, tem que estudar e tem que colocar em prática. Então imagina, são muitas coisas que a gente tem que aprender numa única unidade para conseguir fazer uma apresentação pessoal, para conseguir falar de outras pessoas. E é óbvio que tudo que eu aprendo aqui eu consigo usar para outras coisas, né? Não é só para uma apresentação pessoal. Então entende que o Duolingo, ele resolve um pequeno, assim, é como se fosse uma pontinha, assim, desse tamanho, num oceano. É uma pontinha desse tamanho. E, gente, nunca um único conteúdo vai te ensinar tudo que tu precisa. Do mesmo jeito que quando a gente vai pra faculdade, tudo que a gente aprende ali, massa, a gente tem muito conhecimento. Mas quando a gente vai trabalhar, se a gente trabalha na nossa área, né, a gente vê que tem muita coisa que a gente não aprendeu na faculdade. Tem coisas, assim, imprescindíveis que a gente não vê na faculdade. É normal, é a vida. Não tem como uma única instituição, um único aplicativo, um único livro te ensinar absolutamente tudo que tu precisa. Não existe isso. Ok? Então, se você estuda apenas com o Duolingo, mude esse comportamento. Estude com um livro, estude com filmes e séries, estude com música, se você tiver tanta aversão a curso, porque tem gente que tem uma aversão a curso, uma alergia a um estudo um pouco mais tradicional, pelo amor de Deus. E tem curso online hoje em dia, gente, que nem o Chega de Portunhol, que te ensina direto ali ao ponto. E você consegue adaptar dentro da sua rotina. Eu não consigo ter 1 hora fixa para estudar por semana. Perfeito, estuda 20 minutos por dia. Abre o curso, assiste um pouco de aula, faz o exercício, coloca em prática, participa de uma aula ao vivo quando conseguir. E segue a vida, mas assim, começa e nunca para. Continua até tu chegar onde tu quer chegar. Porque o que muitas pessoas fazem também é começar e parar o tempo inteiro. A gente nunca vai conseguir nada assim desse jeito, gente. Nunca. E aí tem pessoas que começam, tem um grande avanço, chegam no nível A2, tá começando ali o B1, para de estudar. Aí fica, eu tô num platô. Claro, você parou de estudar. Se você não parar de estudar e você continuar avançando sempre de nível, você nunca vai ficar estagnada num platô. Você pode ficar cansada, pode ficar sem saber o que estudar se você não segue um curso. Mas a partir do momento que você tem um curso ali, ó, A1, A2, B1, B2, C1, C2, se você quiser chegar ao C2, né?
Acabou, você não tem como chegar no platô. E, inclusive, quando eu comecei a produzir conteúdo na internet, foi uma coisa que me surpreendeu, a quantidade de pessoas que falavam sobre o platô. E eu falei, gente, eu nunca cheguei nesse platô. Em nenhum idioma que eu falo. Por quê? Porque eu sempre comecei e eu nunca parei, até eu chegar no nível avançado. Hoje em dia, eu tenho nível avançado em inglês e em espanhol. E eu tô estudando o italiano e comecei recentemente o alemão. Então, no italiano, eu tô no nível B1. Eu não vou parar até eu chegar no nível C1. E depois que eu chegar no nível C1, eu vou continuar estudando. Porque, gente, se a gente para de estudar, a gente esquece. O idioma é uma coisa assim, sabe que nem quando você faz musculação, você faz ali todo dia, aí passa 1 semana, 2 semanas, 1 mês sem ir, como se você tivesse parado há 1 ano. Com o idioma é a mesma coisa. Você pode estudar certinho ali, ó, 1 ano, 2 anos, tendo aula toda semana, parou de ter aula, parou de ter contato com o idioma, parou de praticar, de fazer exercício, é a mesma coisa que não fazer nada. A mesma coisa, você volta para estaca zero. É impossível você não esquecer as coisas. Por isso que eu nunca vou parar. Pra minha vida inteira, o meu plano é continuar falando todos os idiomas que eu falo. Acabou. Ok? Deu pra entender o que precisa ser feito, certo? Não depender só de uma fonte de estudo. A gente tem que fazer várias coisas e a gente tem que trabalhar as 4 habilidades para que a gente possa finalmente chegar à fluência, ok? Por último. Ai, gente, eu tenho que falar sobre isso. É complicado, mas vamos lá. O portunhol. Portunhol é uma expressão que se usa no mundo do espanhol, que se refere à mistura do português com o espanhol. Só que existem 2 portunhóis. Existe o portunhol como uma língua que realmente existe e que geralmente está ali nas regiões de fronteiriças, né, entre Brasil e países que falam espanhol. É a forma que as pessoas encontraram de se comunicar. Mas quando eu falo chega de portunhol, por exemplo, eu não me refiro a isso. Eu não me refiro a essa língua que existe nas fronteiras. Eu me refiro às pessoas que não falam espanhol e que acham que falam espanhol colocando ito no fim de todas as palavras. Então, se você é essa pessoa que não mora em regiões fronteiriças, é uma pessoa que realmente acha que tá tudo bem falar colocando ito no final da palavra. Como é que é? Pertito, falar tá perto, pierto. Cueca, pueca, né? Essas coisas que são muito divertidas, que a gente pode rir muito, e eu acho muito engraçado, que realmente algumas coisas fazem sentido. Ai, buelo. Podia ser buelo, né, gente? Mas não é. Infelizmente, pastel, tarta. Não é buelo. Buelo é voo, né? Só que se você faz isso, você nunca vai conseguir falar realmente. Se você não identifica que há um problema realmente em falar desse jeito, você nunca vai conseguir falar e ser fluente em espanhol. Não importa, tem gente que tem aula, gente. A pessoa tá aqui, ó, corrigindo, e ela insiste em falar as coisas erradas. Ela quer, parece que ela quer. Não é o caso da pessoa que tá tentando aprender, sabe? Ai, é verdade, não é assim, peraí, eu vou tentar de novo. Não, tem gente que tá nem aí pra correção, que só que, não tem, pra mim não tem isso não, vou falar do jeito que der. Se a pessoa me entender, tá tudo certo. Se você tem esse pensamento, perfeito, massa. Mas, por exemplo, uma pessoa que eu não quero mais na minha escola. Uma pessoa que tem um pensamento de, não, de qualquer jeito tá tudo bem. Eu não vou conseguir te ajudar. Porque eu de verdade, eu ensino espanhol. Acabou. Eu não ensino portunhol. Então, na minha aula, eu não vou ficar te interrompendo pra te corrigir a cada palavra que você fala, claro que não. Mas você tem que estar aberta para correção. Você tem que estar aberta para eu explicar, olha, não é pierto, é cerca. Uma palavra completamente diferente. Mas se eu falo pierto, vão me entender? Não, não vão. Porque não é uma palavra em espanhol, pierto. Ninguém vai entender. Sabe o que eles vão pensar? Pierdo, do verbo perder, de eu pierdo. Não faz o menor sentido. Ok? Mas, obviamente, o que é que a gente faz? Todos esses 4 pontos que eu trouxe aqui, falar o portunhol e não querer sair do portunhol, achar que entende tudo, só não consegue falar nada, achar que só precisa destravar a fala, né? Consumir sem produzir, só estudar com o Duolingo, ou depender só de uma fonte de estudo, uma fonte de conteúdo. Tudo isso aqui que eu falei são comportamentos muito comuns. E o objetivo desse vídeo não é fazer com que você se sinta mal, não é falar mal de pessoas que querem falar portunhol. Entenda, o objetivo desse vídeo é falar com pessoas que querem falar espanhol, aprender a língua espanhola e não querem depender do portunhol. Se você está assistindo esse vídeo, assistiu até aqui
e não mudou de ideia em relação ao portunhol, não tem problema, você continua aí fazendo o que você quiser. Porém, se você assistiu o vídeo, chegou aqui e entendeu o que eu quero falar, perfeito, muito obrigada por ter ficado até aqui. Fico muito feliz. E vou adorar ouvir a sua opinião sobre o tema nos comentários. O ponto do vídeo é, você nunca vai sair do portunhol se você não estudar. Se você não seguir um caminho lógico de A1, A2, B1, B2. E falando um pouco sobre isso, Raquel, eu não sei até que ponto eu quero chegar no idioma. Porque a gente pergunta aqui na escola, né? Qual é o seu objetivo? Até onde você quer chegar? Só que tem muita gente que não sabe. Ela não sabe até onde ela tem que chegar. Ela não sabe o que é que ela precisa fazer. E é por isso que eu produzo conteúdo. É por isso que eu tô aqui no YouTube toda semana. Porque eu quero trazer esse conhecimento para as pessoas que não têm. Eu quero aprender espanhol, mas não sabe o que é que está envolvido em aprender espanhol. Acha que porque é parecido com português, vai ser simples, vai ser fácil, em 3 meses vai aprender. Gente, eu aprendi espanhol em 6 meses, do 0 ao avançado, ao nível C1. Mas eu tinha 25 horas de aula por semana e eu morava na Espanha e eu não tinha nenhuma outra obrigação a não ser estudar. Eu já gostava de estudar, eu sabia o que eu precisava fazer porque eu já tinha aprendido um outro idioma. Então entende que eu já cheguei no intercâmbio com uma bagagem muito boa, falando um outro idioma, e no intercâmbio a minha única obrigação era aprender espanhol. Se esse for o seu caso nesse momento, se for exatamente o que você está fazendo hoje, perfeito, você vai conseguir aprender em 6 meses. Se não for o seu caso, nem adianta se comparar com isso. Toda vez que você vê uma pessoa na internet falando que ela aprendeu em 3 meses, em 6 meses, observe por que ela conseguiu esse resultado. O que foi que ela fez? Porque a gente vai se comparar, mas a gente tem que se comparar do jeito certo, né? Não adianta, por exemplo, eu querer comparar a minha rotina sendo empreendedora, sendo dona de uma escola, que tem 1 milhão de coisas pra fazer, e me comparar com uma pessoa que, por exemplo, não faz metade das coisas que eu faço. É óbvio, se ela tem mais tempo para estudar, ela vai ter mais resultado. Se ela for inteligente com o tempo dela, ok? Só que não dá para usar isso como desculpa o tempo inteiro também. A gente tem que saber adaptar a realidade para nossa realidade. Então, se você é uma pessoa que não tem muito tempo, é possível aprender idiomas. Você só precisa aprender com quem aprende idiomas tendo pouco tempo também. E aqui é exatamente o que eu faço. Eu falo com pessoas, com mulheres de uma forma geral, né? Eu sei que tem homem que acha ruim quando eu falo que eu sou professora de espanhol para mulheres. Mas assim, não tem problema você ser um homem e consumir meu conteúdo, obviamente, tá? Como empresa, eu preciso escolher com quem eu tô falando. Meu público-alvo são mulheres, de uma forma geral, pela minha comunicação, pelo fato de eu falar olá, tica, pela vivência de ser uma mulher e entender o peso de tudo que a gente faz e ainda ter o peso da cobrança de ter resultados no espanhol e tudo mais, ok? Então, nós mulheres passamos por muita coisa, a gente tem muitas responsabilidades na casa, no trabalho, na vida pessoal, a gente tem 1 milhão de coisas para fazer. Como é que a gente pode incluir um estudo de um idioma de uma forma que a gente não fique doida com o estudo do idioma? Esse é o meu objetivo, tá? Então, se você faz qualquer uma dessas coisas, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que você faz uma dessas coisinhas aqui que eu falei hoje, desses 4 comportamentos, e entender que você precisa estudar. E principalmente, se você for uma mulher que não tem muito tempo, não vale a pena você ficar procurando conteúdo gratuito na internet o tempo inteiro. Você tem que escolher um curso com um bom tempo de duração ali para que você consiga assistir tudo. E você precisa entender que tem que encontrar espaço na sua rotina para o estudo e para o consumo do conteúdo, né? Num próximo vídeo eu vou falar sobre a mudança de estilo de vida que aprender um idioma implica, ok? Não dá para você aprender o idioma sem mudar comportamentos que você tem hoje, sem entender como a gente aprende sendo adulta, sem entender como a gente precisa ter contato com o idioma para além da sala de aula e sem querer se movimentar. Porque tem muita gente que chega, eu não vou fazer tarefa de casa. Tudo bem, não vai fazer tarefa de casa, mas seu resultado vai demorar um pouco mais. Sua fluência vai demorar um pouco mais para chegar. Então, existe sim uma grande diferença, tá? Falei muito nesse vídeo, mas espero que você tenha gostado e que tenha ficado claro do porquê, talvez hoje, você ainda não tenha resultados em espanhol. Falta de estudo, falta de método, falta de contato com o espanhol fora da sala de aula, falta de produção, de querer falar, de querer escrever, de realmente dar a cara a tapa, ok? Se você ficou com alguma dúvida do que eu falei aqui durante esse vídeo, deixa aí nos comentários. Também compartilha a sua opinião sobre esses 4 comportamentos, sobre a sua experiência com o espanhol, caso você já fale espanhol e tenha assistido aqui até o final, tá? Vai ser muito legal conversar com vocês aí nos comentários. Nos vemos na próxima semana. Besitos, adiós!